Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de outubro de 2019. Padre Fábio de Mello sai do Twitter, rede social e cigarro do século XXI, parte 1. Imagine você abrir seu Twitter enquanto espera o metrô num dia comum e pá, alguém está te xingando. Você distraidamente abre o Instagram quando está no banheiro, sentado na privada, cuidando de seus próprios problemas, e uma mensagem ofensiva de alguém que você nunca viu na vida. Isso pode ter acontecido com você. Acontece comigo quase todo dia. E acontece com as celebridades que fazem uso das redes sociais, ou seja, todas. Aconteceu até, veja só, com um padre, essa profissão que costuma ser respeitada por todo mundo. Fábio de Mello fez um comentário sobre a liberação de Alexandre Nardoni para o Dia dos Pais. Realmente, a notícia soa irônica, já que ele está preso justamente por matar sua filha. Mas o fato é que depois desse tweet, choveu comentário ofensivo. Nas palavras dele desde ontem, quando expressei minha indignação sobre Sardinha, estou sendo acusado de justiceiro, desonesto, desinformado, canalha e outros nomes impublicáveis. Só reitero. Já atuei na pastoral carcerária. Sei sobre a necessidade da ressocialização dos presos. Eu apenas salientei sobre a justiça não ser capaz de preservar, para os que sofrem suas perdas, o simbolismo das datas, libertando os responsáveis pelas mortes de seus entes queridos. Só isso. De fato, você pode concordar ou não. Eu mesmo não tenho certeza do que acho sobre o assunto. Mas tenho certeza absoluta de que não ofenderia caso discordasse. Não ofenderia ninguém, na verdade. Ofender é errado. Ofender é errado. Escrever uma frase dessa faz esse texto parecer direcionado ao meu filho de 2 anos. A ele digo coisas como bater é errado, chamar de feio deixa as pessoas tristes. Não pode, João, não pode. A internet precisa ser educada como uma criança na primeira infância. Isso requer paciência. As ofensas que eu vejo nas minhas redes, ignoro. Faz parte da minha profissão lidar com o público e grande parte dele infelizmente parece estar na primeira infância. Mas Padre Fábio de Mello tem um agravante. As frases que ofenderiam qualquer pessoa podem agir nele, uma pessoa com histórico de depressão, de maneira violenta. Podem derrubar. E isso bateu de tal forma nessa sexta-feira que ele anunciou inclusive sair do Twitter, uma rede na qual era bem ativo. Meus queridos, vou ficando por aqui. Tenho uma saúde emocional a ser cuidada. Sei o quanto já provei a solidão provocada pela depressão, pelo pânico. Tomar remédio só faz sentido quando evitamos os gatilhos dos desconfortos. Este lugar deixou de ser saudável para mim. Obrigado. É maluco pensar que uma rede social seja um gatilho, mas quem vive na pele a violência dos comentaristas de internet consegue imaginar facilmente que isso seja realidade. Em Universa, no mês passado, estreamos uma campanha Porque Meu Corpo Te Incomoda, em que os comentários de internet eram lidos em voz alta para mulheres negras, gordas, trans, peludas, amamentando. Você pode ver os vídeos aqui embaixo desse post. Erika Januza e Sabrina Sato se juntaram à nossa campanha. A intenção era provocar a reflexão em quem acha certo ofender desconhecidos na internet. O resultado?
Não dá para saber exatamente, mas muitos dos comentários nesses mesmos vídeos eram ofensivos. Sim, dá trabalho educar pessoas na primeira infância. Parece que ninguém quer entender nada. Nunca tive dificuldade com as diferenças. Aliás, o meu ministério sempre foi exercido entre elas. Mas a dialética, um dos movimentos que nos permitem o acesso à verdade, vem gradativamente sendo substituída por acusações e julgamentos. O Twitter sempre foi um lugar de encontro. A ágora dos nossos tempos. O ponto de reunião improváveis. Falei e fiquei amigo de quem não passaria na porta da minha igreja. Foi bom, ele diz antes de abandonar a rede temporariamente, esperam os fãs. Tenho uma teoria de que usar rede social em 30 anos terá a mesma conotação de fumar no avião. Meu filho, já adulto, vai virar para uma idosa mãe e perguntar surpreso: mas por que você me fotografava tanto aos 2 anos de idade? Você não sabia que isso fazia mal? Mãe, por que você divulgava seu trabalho no Instagram? A humanidade não sabia que isso eleva a ansiedade. Veremos o lixo eletrônico que amontoamos nas redes horrorizados, com a mesma expressão incrédula que vemos as imagens de adultos fumando no carro fechado, com um bebê sem cinto no banco de trás. Já falei isso quando Bruna Marquezine deixou o Instagram, repito agora que Fábio de Mello decidiu sair do Twitter. Se está fazendo mal para você, o melhor mesmo é reconhecer e sair fora. Não é fácil, afinal, é um vício. Um vício meio idiota, é verdade, mas o cigarro também não é. Já parei de fumar. Em alguns anos, quando meu filho olhar horrorizado para mim, espero estar totalmente livre da parte nocivas das redes sociais. Padre Fábio de Mello está certíssimo. Erradas estão os adultos que não crescem nunca e acham que podem sair por aí ofendendo quem nunca viram. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí aqui está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Do egoísmo derivam todos os males da sociedade. Quando as nações do mundo compreenderem essa verdade e passarem a fazer leis que se afastam do egoísmo, essas nações estarão doando o melhor para os povos. Quando falamos nestes dois antagonistas da felicidade, damos os meios de combatê-los mais, inspirados em Jesus, que para nós é a exemplificação do amor e da renúncia. Desta forma, esses dois inimigos dos povos não encontram lugar para viver. Allan Kardec continua a questionar os espíritos 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que, até, parece, o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna.
era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Na resposta do espírito Fenelon à pergunta seguinte temos a chave para erradicar o egoísmo 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão, que o Espiritismo vos faculta, do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque, que o homem experimenta, do egoísmo aos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que outros nela pensam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária, para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver, todo aquele que em si somente houver pensado. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.